Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Então, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender a desenhar um rosto feminino. Então, nós veremos proporção, veremos como desenhar olho, nariz, boca, orelha e cabelo. Vamos começar? Então, pessoal, para a gente desenhar o rosto nessa proporção que eu estou criando aqui para vocês, nós vamos primeiro desenhar o tamanho de uma circunferência. A gente desenha inicialmente o diâmetro dela, faz uma marcação na vertical com o tamanho, no caso eu estou trabalhando com 8 centímetros, e depois faz uma marcação na horizontal. Depois que a gente faz essas marcações é que a gente desenha a circunferência, à mão livre, tá bom? Somente para as marcações e linhas retas é que vamos utilizar a régua. Depois dessa marcação feita na circunferência, nós vamos pegar o raio da esfera e levar para baixo esse tamanho. Como nós sabemos, o diâmetro da esfera é 8 centímetros, portanto, o seu raio é de 4 centímetros. Então, eu aumento abaixo da esfera mais 4 centímetros e traço novamente a linha vertical. Depois que eu faço isso, eu completo o desenho do rosto, puxando para baixo como se fosse a parte do maxilar. Essa parte vocês podem desenhar da forma que vocês acharem mais interessante. No caso aqui, eu fiz como se fosse quase um V. Você pode desenhar vários tipos de formato de U, formato mais arredondado. Isso fica a seu critério. Dessa forma, o tamanho total do rosto fica de 12 centímetros. O próximo passo é dividir ao meio a primeira metade da esfera, que fica em 2 centímetros. Depois, a segunda metade eu divido também ao meio. E a terceira metade, que é a parte do maxilar, também marco o centro, para depois traçar linhas retas horizontais nessas marcações. Confiro se as linhas horizontais estão paralelas, porque se eu entortar a régua, elas podem ficar com distâncias diferentes na sua trajetória, então elas têm que estar paralelas. Depois que eu termino de marcar todas as linhas horizontais, é com esse aspecto que o rosto fica. Essas marcações vão servir de base para o posicionamento das partes do rosto. O próximo passo é marcar a distância das têmporas para os olhos. Então, eu dou um espaço de 1 centímetro de cada lado. Depois que eu marco essa distância, fica um retângulo maior e eu tenho que dividir em 3 partes iguais. No caso aqui do meu, ficou de 6 centímetros, então eu dividi em 3 partes de 2 centímetros de largura. Para eu colocar um olho, o espaço entre os olhos e o outro olho. Aí eu tenho que diminuir o tamanho, porque essa caixa que eu estou fazendo tem que caber o olho e a sobrancelha. Então, eu divido ela ao meio também, na horizontal. Percebam que agora vai ficar mais destacado as caixinhas dos olhos. Agora eu só puxo a linha do espaço entre os olhos para baixo, para demarcar o espaço que vai ser o nariz. E aí o nariz vai até o final da circunferência.
Depois dessa marcação feita, eu vou marcar a altura da boca. Eu divido também ao meio, essa primeira parte aí do maxilar, mas eu sempre faço a boca mais larga. Ela sempre vai passar um pouco dessa marcação que eu fiz. Para marcar a sobrancelha, eu meço do início do olho ao centro, tanto do lado direito quanto do esquerdo, e também vou da têmpora para a parte do olho e marco no meio. E aí eu desenho também linhas verticais, e aí vai ficar uma outra caixinha acima, logo acima do olho. Essa primeira linha horizontal vai dar origem à linha do cabelo. A segunda linha horizontal, dentro dessa caixinha, vai ficar as sobrancelhas. E logo abaixo das sobrancelhas, temos o espaço para os olhos. O final da esfera é a linha para a base do nariz. E esse espaço abaixo seria o da boca, mas eu sempre faço um pouco mais alta, para que a boca não fique tão fina. Agora é hora de apagar um pouco essas linhas para que elas fiquem só marcações leves, para que a gente possa seguir desenhando cada parte do rosto na sua devida localização. Agora, gente, para fazer o olho, eu sempre gosto de pegar essa caixinha dele e dividir ao meio, tanto na horizontal quanto na vertical, para que a gente possa posicionar direito o formato do olho e saber onde é que vai começar e terminar cada parte. Eu começo a desenhar o olho um pouco abaixo do centro e vou subindo até chegar na linha vertical central. E aí, em seguida, eu desço e toco na linha central. Então, no início ele começa abaixo, mas ele vai até do outro lado, fica na linha central. A íris do olho ela é semi-coberta pela pálpebra superior. Portanto, eu não desenho a circunferência da esfera toda visível. A parte superior dela, ela fica semi-coberta. Eu estou pontilhando aqui para vocês verem como é que fica, mas depois eu vou apagar esse pontilhado. Dessa forma, a pupila também fica um pouco acima, mais próxima da pálpebra superior, porque ela tem que estar centralizada dentro da circunferência da íris. Eu sempre gosto de desenhar o brilhozinho do olho por cima da pupila, e a pupila fica como se fosse uma meia-lua. Mas lembrando, gente, que esse é só um modelo, um tipo de olho, um tipo de nariz, um tipo de boca, um formato de rosto. Então, existem vários. Esse aqui é só um exemplo. Então, vocês viram que eu estou desenhando o canal lacrimal, vou desenhar a linha d'água e já fiz lá em cima a dobrinha da pálpebra superior, que ela passa mais ou menos onde ficaria o final da minha esfera da íris. Em seguida, eu faço um leve sombreado da pálpebra superior sobre a íris, porque ela sempre vai fazer uma sombra, tanto na íris quanto na parte branca do olho. E aí a gente não deixa o olho totalmente branco, a gente faz um pouco de sombreado. E na íris a gente vai
pintando da maneira que você achar mais interessante. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma aqui, fazendo esse degradê. Então, quando chega nos cílios, você tem que respeitar o movimento dele. Então, a gente vai trabalhar com aquelas linhas novamente, em que a base a gente coloca mais força do lápis sobre o papel, mais pressão, e vai soltando. E a linha, ela não é reta, ela tem uma curva. Então, a gente tem que respeitar o movimento dessa curva. Então, no canto externo do olho, ela é mais aberta, a curva é mais aberta. E à medida que ela vai se aproximando do centro, perto da pupila, a curva ela vai diminuindo. A abertura, ela vai ficando mais fechada, se tornando quase vertical. E aí, quando ela passa da íris, ela vai indo na outra direção, na direção contrária, e também vai diminuindo de tamanho. Para a pálpebra inferior, nós fazemos uma marcação bem rala de alguns cílios. Não precisa marcar muito forte, senão fica estranho. Agora eu vou marcar novamente a localização da sobrancelha e também essa caixinha em que ela vai ficar, eu vou dividir ao meio na horizontal e na vertical, para que eu tenha referência de onde começar e de onde arquear a sobrancelha. Agora eu vou desenhar o formato que essa sobrancelha vai ter. Depois eu apago essas linhas que eu tô desenhando aqui, porque depois eu quero desenhar fio por fio da sobrancelha. Prestem atenção onde ela começa, onde ela termina e onde tem esse arqueamento dela. Eu vou suavizar a silhueta da sobrancelha, apagando um pouco. Em seguida, eu venho desenhando fio por fio, respeitando o formato, e esses fios são inclinados, ó. Base mais forte, ponta mais fina. Então, eu vou tirando a força à medida que eu faço a trajetória da linha do pelo. Então, eu vou puxando, à medida que ele vai chegando na parte arqueada da sobrancelha, eu vou deitando mais esse pelo. Então, quando chega na curva da sobrancelha, eu já venho agora com o pelo de cima, puxando ele
de cima para baixo. Então, eu puxo de baixo para cima no início e no final eu puxo ele de cima para baixo. Para fazer o nariz, eu faço uma circunferência bem pertinho da base dele para representar a ponta do nariz. E ao lado da circunferência, eu faço um triângulo do lado esquerdo, outro do lado direito. Esses dois triângulos vão representar as duas narinas. Eu marco também suavemente duas pequenas depressões ao lado dos olhos. Em seguida, eu vou reavivando algumas marcações para delimitar e delinear melhor essas narinas. Eu chamo mais comumente, se você quiser entender de forma mais simplificada, como se fossem parênteses. Mais à frente eu vou voltar para essa forma para explicar melhor para vocês. Agora eu vou marcar um triângulo partindo do final da sobrancelha, dos dois lados, para o centro do queixo. Esse triângulo vai me dar mais ou menos a largura da boca. E aí eu tô marcando a altura dela, mas eu vou subir um pouco mais essa marcação, porque senão minha boca vai ficar muito para baixo. Percebam que eu só subo a linha do lábio superior. A do lábio inferior eu deixo na mesma posição. Na caixinha que eu vou colocar a boca, eu também faço a mesma divisão, superior vertical no meio e horizontal no meio. No lábio superior, eu faço a demarcação de uma circunferência, mas essa circunferência ela fica quase que centralizada. Essa esfera vai me ajudar a desenhar o arco do cupido que fica na parte superior da boca. Então, eu faço um Vzinho e vou descendo como se fosse um M, para formar o lábio superior. Os cantinhos eu sempre subo um pouco para que forme um leve sorriso. O lábio inferior eu não desenho todo, eu só faço uma marcaçãozinha suave. Agora é hora de marcar o tamanho das orelhas. As orelhas começam onde termina a sobrancelha e vão até a base do nariz. A gente demarca e faz a largura da caixinha. Como a pessoa está de frente, a gente não vê a orelha em sua totalidade. Nós a vemos como se ela estivesse no escorço, a gente não vê todos os detalhes. Eu vou esboçar aqui a orelha. Eu penso o seguinte, como se ela fosse um ponto de interrogação, e ao invés de fazer a ponta para fora, eu faço a ponta para dentro. Mas esse raciocínio só funciona de um lado, do outro lado vocês vão ter que espelhar. Então, eu faço um S dentro da orelha, um parêntese ao contrário e um parêntese para o outro lado. E fica dessa maneira. Para o nariz, eu faço a circunferência, e na circunferência eu faço um parêntese inclinado, dos lados eu faço parênteses deitados, e para formar as narinas eu faço os parênteses fechando. Então, são formas com parênteses que eu trabalho. E o nariz, ele fica mais suave, fica um desenho mais suave, não fica tão marcado. Agora, para pensar o cabelo, eu parto daquela linha que eu tinha delimitado para a altura do cabelo. Então, ali vai ser o início da testa. E aí, eu vou demarcando mais ou menos mechas. Eu divido o cabelo em mechas. Fica mais fácil da gente entender o movimento desse cabelo. Eu subo um pouco mais
a parte mais alta da cabeça, porque o cabelo tem volume. Se eu fizer ele bem rente, vai ficar estranho. Então, eu vou fazendo aqui, desenhando algumas mechas, para que eu possa soltar mais os fios desse cabelo. Quando eu for desenhar fio por fio, eles vão seguindo o movimento das mechas. Para eu marcar o pescoço, eu tenho que pensar que ele vai começar na base daquela linha onde eu marquei a altura do meu lábio inferior, tá bom? E agora, em seguida, eu já vou logo delimitando e demarcando todas as mechas que eu quero e pensar no movimento do cabelo. Agora, para preencher as mechas com os fios, eu tenho que trabalhar com um lápis mais seco, que é o 2B. Eu até comecei trabalhando com o 4B, mas depois eu mudei. Então, eu vou demarcar essas mechas e vou preenchê-las. Para fazer o brilho do cabelo, eu vou trabalhando com aquelas linhas que tem a base mais grossa e a ponta mais fina. Então, eu trabalho puxando de um lado, aí essa base ela fica mais forte e a ponta da linha vai enfraquecendo. Eu apago um pouco da divisão das mechas, principalmente onde vai ficar o brilho, que é para não ficar demarcado. E aí eu faço as linhas um pouco mais compridas e agora eu venho no sentido contrário, para que as linhas se encontrem com a parte mais esmaecida no centro e forme então o brilho. Dessa maneira eu vou preenchendo todas as outras partes da mecha e deixando mais ou menos onde eu quero que o brilho permaneça, deixando claro essa parte, sem colocar muita pressão do lápis sobre o papel. Agora eu sigo preenchendo todas as mechas, lembrando que as mechas que estão mais embaixo, mais para dentro do cabelo, elas são mais escuras. Então, eu tenho sempre que trabalhar pensando dessa forma. As mechas que estão mais atrás são mais escuras, então a mecha que está por cima da outra vai fazer sombra sobre ela. E aí, sempre pensando onde é que vai ter o brilho, onde tiver o brilho eu tenho que deixar a linha mais fraca. E vamos preenchendo o cabelo inteiro, dessa maneira.
Então, pessoal, espero que tenham aprendido bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!